Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Corinthians vence por 4-0, vence não, né? Corinthians goleia por 4-0 o Nacional do Paraguai e termina a segunda rodada de grupos da Copa Sul-Americana como líder do seu grupo, por conta do resultado inesperado, né, do Racing, vitória do Racing diante do Argentino Júnior. Por conta disso, o Corinthians termina, né, a rodada como líder do seu grupo. Era tudo, né, que nós, corintianos, sonhávamos, né? Com uma goleada. Eu lembro que, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas no almoço com a Fiel, teve um torcedor aqui no chat que falou: hoje é um jogo para lavar a alma. E realmente era isso que a gente esperava. O que seria um jogo para lavar a alma? Para o Antônio Oliveira ficar bem com a torcida, para aqueles jogadores que estão em baixa, como o Fausto Vera, se redimirem, né? O próprio Romero, até o Yuri Alberto, enfim. O Corinthians faz um primeiro tempo, gente. Eu quero que vocês entendam o seguinte: eu sou muito técnico nas minhas análises. Eu não gostei do primeiro tempo. Acho que o Corinthians até jogava abaixo do que eu esperava quando fez o 1-0. O Fausto Vera erra o chute, não foi uma assistência de forma. Ele não quis dar aquela assistência, né? Não foi proposital a assistência do Fausto Vera. Mas sobrou para o Romero e o Romero finalizou muito bem. O Corinthians, para mim, naquele momento, não jogava muito bem. O Corinthians ainda estava refém das jogadas do Wesley na esquerda, tá? E o Corinthians hoje, ele tem aquela jogada, depois eu coloco o campinho para vocês, mas ele tem uma jogada hoje que você tem um Romero do lado direito aberto, mas ele entra por dentro, né? Ele faz o facão, o Romero, para o Fagner passar, né? O famoso overlap, e o Corinthians faz a saidinha com 3. Teve uma coisa que eu gostei hoje na saidinha com 3, tá? Muitas vezes o Corinthians fazia a saidinha com 3, deixando o Hugo, Gustavo Henrique e Félix Torres, tá? Hoje não, hoje o Corinthians fez uma saidinha com 3, encaixando o Ranieri entre os zagueiros, Félix Torres, Ranieri e Gustavo Henrique, e liberando o Hugo, né? O Hugo, na armação das jogadas, o Hugo armava por dentro. O Antônio Oliveira tem mostrado que ele gosta dos laterais armando dessa forma. Então, o Hugo é um lateral que arma por dentro, o Fagner muitas vezes vai por dentro também, mas procura também passar, né, a profundidade para que o Romero corte por dentro e ele vá na profundidade. É uma saidinha de 3. O Corinthians arma o jogo, ataca com 3 zagueiros. Isso tem sido algo que o Antônio Oliveira tem feito bastante no Corinthians, né? Bom lembrar que a gente enfrentou um time extremamente inofensivo. E o primeiro tempo eu não gostei, porque se a gente enfrentar um time como o Atlético Mineiro, por exemplo, no domingo, e o Yuri Alberto perdeu os gols que perdeu, o Wesley tomar as decisões erradas que tomou na primeira etapa, por exemplo, até no segundo tempo ele tomou algumas também, eu acho que a gente sofre contra times mais fortes. Então isso me preocupa também. Então, assim, foi um primeiro tempo que eu não gostei muito por conta disso. Mas o que eu gostei? Como o Corinthians está armando o jogo, está atacando com 3 zagueiros, né? Nos últimos jogos era Hugo no tripé de zagueiros, Hugo,
Gustavo Henrique e Félix Torres. Dessa vez não, ele liberou o Hugo, puxou o Ranieri, fez o tripé com o Ranieri, Félix Torres e Gustavo Henrique, e quem veio para buscar para armar o jogo? O Fausto Vera. E aí ele se sentiu bem. Por quê? Porque o Fausto Vera, quando ele jogava no 4-1-4-1 de primeiro volante, é a posição que ele gosta, de buscar a bola para iniciar as jogadas. Só que tinha um problema. Quando ele errava, ele era o último homem do meio campo. E muitas vezes o zagueiro ficava pau a pau com o atacante. Ele se sentiu seguro hoje, porque como ele vinha buscar a bola no tripé de zagueiros, ele sabia que ele tinha, além dos zagueiros, o Ranieri atrás dele. Isso deu para ele confiança. Então ele pega a bola, distribui para o Garro. Ele pega a bola, faz uma triangulação com o Fagner e o Romero na direita. Acho que casou bem em algumas jogadas. Ele pega a bola e tapa no Garro. E com isso o Garro ficou livre para cair tanto pela direita e pela esquerda. Eu acho que isso facilitou demais o Corinthians de melhorar no segundo tempo. O Corinthians, no segundo tempo, se aproveitou muito mais, não só da fragilidade do time paraguaio, mas também da expulsão, né? O Corinthians pega o lanterna do time, lanterna do Paraguaião, e com um jogador a menos, tinha que fazer a lição de casa. E aí fez lá do lado direito, né? O Corinthians com o Mateuzinho, o Romero, e depois, né, aquele passe lindo, né, do Romero para o Yuri Alberto fazer o segundo gol do Corinthians, que ali deslancha, né, muda tudo. Eu fiquei com medo do Yuri Alberto perder o gol, gente, tá? E depois o Yuri Alberto, né, cabeceia a bola, né, depois de um cruzamento do Wesley, ele escora para o Romero fazer o terceiro gol, e aí eu vibrei muito. No lugar de quem o Coronado tem que entrar. Não pensem que o Coronado, que eu já pulei para o Coronado, né? Não pensem que o Coronado vai jogar por dentro no 4-1-4-1. Ali não é o lugar do Coronado, tá? Coronado tem que jogar na linha de frente. Na linha de frente, na minha opinião. Você viu o que ele fez hoje, né? Ele pegou a bola com a mão e fez assim, ó, Pedro Raul. Tá? Foi, ó, né? Ele sacou a bola, né? Foi vôlei. Então o Coronado ou entra no lugar do Wesley, ou entra no lugar do Yuri Alberto. Se ele entrar no lugar do Yuri Alberto, o Romero vai ser centroavante. E a gente vai ter o Wesley Coronado pelos lados. Se ele entrar no lugar do Wesley, Yuri Alberto centroavante e o Romero pelo lado. Então a gente vai ter que analisar isso. O Coronado, para mim, em 8 minutos, 10 minutos, foi muito bom, foi muito bem. É um jogador que destoa taticamente, destoa tecnicamente, perde na intensidade, mas beleza, cara. Eu sou daqueles que você tem que ter o cara bom desde o início. Por exemplo, você tem um cara que hoje pode jogar 60 minutos, 70 minutos. Ele não vai jogar 90, ele não vai jogar 100 minutos, que hoje uma partida de futebol tem quase 100 minutos. Deixa o like aqui, tá, gente? Por favor, nós vamos bater aí 7 mil simultâneos. Então, se você tem um cara hoje, que ele pode jogar 70 minutos, 50 minutos, 45 minutos, não importa. A minha estratégia é colocar desde o início. E se o Coronado cansar, quando ele não tiver mais intensidade, ou você põe ele lá dentro da área, ou você tira ele no segundo tempo. Mas taticamente ele destoa, velho. É um jogador que realmente é acima da média. A gente viu, né, pelo passe que ele deu hoje, tá? Pelo passe que ele deu hoje pro Pedro Raul, né? O pessoal falando que ele se posiciona muito bem. Ele tem que jogar próximo da área. Eu posso até colocar o campinho para depois para mostrar para vocês, né, como é que o Corinthians terminou essa partida e onde eu quero o Coronado, tá? Onde eu quero o Coronado nesse time? Porque eu faço tudo sozinho aqui, tá, gente? Eu que estou mexendo aqui no campinho. Eu quero. Esse foi o time do Corinthians no primeiro tempo que eu falei, com o Yuri Alberto. Romero entra aqui, tá? Romero entra aqui. Fagner passa. O Corinthians hoje passou a atuar dessa forma, tá? Dessa forma aqui, ó. Assim que o Corinthians hoje atacou,
tá? Dessa forma, e eu acho que com o Hugo por dentro, tá? Agora, como é que o Corinthians terminou, né, a partida de hoje? É interessante também a gente passar para vocês, porque eu vou colocar o Coronado aqui, mostrar para vocês aonde o Coronado estava jogando, tá? Eu acho que é bem interessante a gente mostrar isso, tá? O Garro e Coronado ainda a gente não pôde analisar, mas eu não quero o Coronado aqui por dentro, por exemplo. Ó. Eu sei que não foram esses os jogadores que terminaram. Eu não quero o Coronado aqui. Eu não quero ele aqui. Eu não quero que ele dispute posição com o Garro. Não quero isso. Eu quero que ele seja titular junto com o Garro, tá? Então eu prefiro o Coronado. Ó, aqui onde ele deu o passe, tá? Ele infiltrou aqui. Eu não sei se ele vai ter intensidade para jogar contra grandes times no campeonato inteiro brasileiro, Copa do Brasil e companhia aqui, ó, fazendo isso daqui toda hora, né? O Garro aqui e um volante. O Corinthians não vai ter saúde física para isso. O Corinthians vai ter que ter dois volantes. Vai ter que ter o Ranieri, vai ter que ter o Fausto Vera ou o Maicon, e aqui no meio vai ser Coronado ou Garro. Então ele não pode disputar a posição com o Garro, tá? Ele tem que estar aqui, ó, na frente. Então essa, para mim, é a posição hoje do Coronado. Ele não pode realmente jogar lá atrás. O que eu só queria mostrar para vocês era isso, gente. O Coronado não pode estar ali no meio, ficar ali no meio, onde fica o Garro. Ele tem que jogar à frente, tá? À frente, perto da área, para dar um passe, para fazer gol, para ser decisivo, tá? Porque ele é diferente, ali tem que ser o lugar do nosso querido Igor Coronado. Podemos pensar num Corinthians, tá? Podemos pensar num Corinthians, um Corinthians titular daqui para frente. Vamos ver assim, ó. Eu vou começar um Corinthians do zero aqui, tá? Titular daqui para frente. Eu acho que já dá para a gente pensar em Mateuzinho como titular. O Fagner vai botar tudo a perder em algum jogo, tomando bola nas costas, ou fazendo faltas, ou sendo expulso, tá? A gente vai ter o Ranieri, o Garro, claro, né? Nesse time nosso jamais vai faltar o Garro. Por enquanto, vamos pensar em Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, tá? Fausto Vera, né? Coronado. Espera aí que eu vou. Só tô aqui, Rodrigo Garro, tá? Eu sei que tem um jogador a mais. Então, olha só. Se o Rodrigo Garro, se o Igor Coronado for titular contra o Atlético Mineiro, alguém vai ter que sair, tá? Hoje, sinceramente, eu tiraria o Wesley. Colocaria o Coronado aqui, tá? Yuri Alberto e Romero. Ranieri, né? Fausto Vera e Garro, né? Colocaria o Garro aqui, ó, tá? Garro e Coronado na esquerda. Pronto. Esse seria o meu Corinthians para enfrentar o Atlético Mineiro. Sinceramente, eu não consigo ver o Coronado em outra posição, porque se for para colocar o Coronado como titular, não adianta querer colocar o Coronado aqui, velho. Ele não vai jogar aqui, ele e o Garro. O Corinthians vai ficar sem marcação se jogar por dentro aqui, ó, no lugar do Fausto Vera, por exemplo. Então ele vai ter que ser mais aqui, ó, perto da área, tá? Num 4-1-4-1, fechando aqui. Segundo tempo, você põe o Wesley. Fazer o quê? Tá? Fazer o quê? Agora, tem gente que tá falando boa escalação, né? Boa escalação. Yuri isolado não rola, mas não é isolado. Tem o Romero, né? Eu acho que hoje vai ser essa a escalação do Corinthians, porque não tem como jogar um triângulo, enfim, um losango. É difícil, cara. O nosso querido Antônio Oliveira não vai fazer isso, entendeu? Ele vai manter o esquema.